Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Piedade, ó Senhor, Tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Queridos filhos e filhas da igreja, embora Jesus tenha sido tentado várias vezes durante toda a sua vida, isso é um fato, ele enfrentou um teste especialmente severo, rigoroso, logo após ter sido batizado. E num período de quantos dias? Por que quaresma chama quaresma? Então quem foi que fez a primeira quaresma da história? Muito bem. Mas ainda é importante salientar por que 40, não 50, não 70, não 30, não 7, não 10. Então veja bem, na Bíblia existe uma disciplina chamada gematria. Em que consiste a gematria? É o estudo dos números da Bíblia e os valores que eles têm. Então, quando você fala assim, por exemplo, em português, nossa, o vaso caiu. Aí a pessoa responde, pergunta assim para você, mas quebrou? Aí você responde assim, quebrou em 1000 pedaços. O que eu quero dizer quando eu digo quebrou em 1000 pedaços? Vamos lá. Quebrou? Bem quebrado. Você acha que uma pessoa foi lá, 1, 2, 3, olha, foi 1000 pedaços. Um gringo, né? Um gringo, quando ele vem para cá e escuta a gente falando que quebrou em 1000 pedaços, ele vai levar o pé da letra. Fala, olha, o brasileiro conta em quantos pedaços o vaso quebrou, né? Porque ele não sabe que isso é uma figura de linguagem. Então, assim como o número para nós tem significado, na Bíblia também, né? E hoje a gente não vai dar aula de gematria, mas 40 na Bíblia é o número da provação. Número da provação. Toda vez que você vê 40 na Bíblia, Everton. É Oswaldo.
É provação, tá? Então, guarda aí, né? E aí é por isso que no Antigo Testamento, o dilúvio, lá da Arca de Noé, né? Quanto tempo demorou o dilúvio? 40 dias. Quanto tempo Moisés jejuou no Monte Sinai em Êxodo 34? 40 dias. Elias caminhou até o Monte Horebe em 1 Reis 19:8, e para chegar no Monte Horebe ele levou caminhando quantos dias? Tá fácil, hein? Agora uma pegadinha. Quanto tempo, de acordo com o Salmo 95, Israel permaneceu no deserto? 40 o quê? Vocês são espertos. 40 dias, não, 40 anos, né? E agora ficou mais fácil ainda. E quantos dias nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto? 40 o quê? Dias. Muito bem. Tudo bem até aqui? Porque quaresma é quaresma, né? E 40 é 40. Tá bom. São João Crisóstomo vai dizer agora a segunda pergunta. Então, por que 40 já respondemos. Mas por que Jesus foi tentado? Se o diabo sabe que Deus não pode pecar. Deus não peca. Se Deus pecar, Deus deixa de ser Deus. Como que vai tentar Jesus? Vai tentar uma coisa que não vai dar certo. O diabo é inteligente. São João Crisóstomo responde. Olha que bonito. Nosso Senhor Jesus Cristo permitiu-se ser tentado no deserto pelo diabo. Por quê? Para que os batizados não estranhassem quando as tentações chegassem. Então veja que Jesus começa a sua provação e a sua tentação no deserto, logo após ter sido batizado. Esse dado é muito importante. Então, desculpe a sinceridade, mas o diabo não quer perder tempo quem já está no caminho do inferno, não. Não pensem vocês que o diabo vai tentar quem já está na droga. Não pensem vocês que o diabo vai tentar quem está no adultério. Não pensem vocês que o diabo vai tentar uma pessoa que não vem à missa, porque eles já estão no caminho do inferno. O diabo vai tentar os eleitos. O diabo vai tentar aqueles que ele sabe que tem chance de salvação, porque o resto já está na unha do capeta. E nós temos que rezar pela conversão dessa turma. O diabo não é besta, gente. O diabo não pode perder tempo, claro. Se o diabo assusta uma pessoa que está no caminho do mal, ela vem correndo para a igreja chamar o padre. Você acha que ele quer isso? Não é besta. O bicho não presta, mas é inteligente. Tá? Então a tentação é para quem? É para cristão. A tentação é para quem? É para quem quer viver a santidade. É para quem quer ser um bom marido. É para quem quer ser uma boa esposa. É para quem quer ser um jovem santo. Tentação é para você. Não é para quem está na unha do capeta, não. Então a tentação é, em outras palavras, para os batizados. As pessoas estranham ser tentadas, me desculpe, mas é falta de bom senso. Se o mestre foi tentado, nós também seremos, porque não é o servo maior que o Senhor. E o Senhor venceu Satanás no deserto, para que você possa vencer as suas tentações também, e alcançar o paraíso que Adão e Eva perderam, de acordo com a primeira leitura. Só que a turma também não sabe a diferença entre tentação e a diferença entre provação. Tem gente que confunde as duas coisas, né? Esses dias nosso bispo escreveu sobre isso no Jornal Cruzeiro do Sul, um artigo fantástico sobre provação, né? Incrível o artigo do bispo. Mas veja, primeira coisa a Bíblia diz na carta de Tiago, diga comigo, ninguém ao ser tentado, diga, é Deus que me tenta. É Deus que me tenta. Então você viu, Heleni, que Santiago diz? Ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está me tentando, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Mas veja, Deus não tenta, mas Deus prova. Abraão foi provado, Moisés foi provado, a Virgem Maria foi provada, São José foi provado. Deus prova. Então tem gente que confunde tentação com provação. Vamos explicar. Então a tentação, qual que é a diferença? É o desejo de fazer uma coisa que a gente sabe que está errado. A tentação apela para a sua pior versão. Porque em você, veja bem meu filho, isso é antropologia cristã, antropologia paulina, antropologia católica. Em você, desde que você foi batizado, você tem 2 homens e 2 mulheres em você aí, lutando dia e noite e dia. Você tem a mulher nova e a mulher velha. Você tem o homem velho e o homem novo.
Quando você perdoa, quando você faz caridade, o homem novo venceu. Quando você controla a sua língua fofoqueira, o homem novo venceu. Quando você vira um futriqueiro, quando você cede ao pecado, o homem velho venceu. No final do dia, à noite, a gente tem que fazer a contabilidade e ver quantos rounds foram e quantos nocautes o homem novo recebeu. Cuidado. Por isso que às vezes você fala assim: padre, eu estava indo tão bem, daqui a pouco perdi a estribeira, desci, soltei os cachorros. Mulher velha. Mulher velha. Tem a mulher nova, a mulher velha. Mato velho. Porque no dia que nós somos batizados, nasceu um homem novo, mas a gente não entendeu. Olha que interessante, quando nós somos batizados, nós fomos mergulhados, nossos vícios foram mergulhados, como aconteceu no dilúvio da arca de Noé. E nasceu um homem novo, mas meu filho e minha filha, seja esperto, porque o homem velho sabe nadar, não morre afogado. E você tem que lutar contra ele, meu filho e minha filha, a tua vida inteirinha. Está entendendo bem? Então a tentação, ela vem do demônio, não vem de Deus. E ela quer apelar para o seu pior lado. Sabe como quando lançaram aquele filme do Homem-Aranha? Tinha um Homem-Aranha Black e um outro Homem-Aranha bonzinho lá, lembram? Aquilo ali é antropologia. Nós temos aquele Homem-Aranha do mal e o Homem-Aranha do bem em nós o tempo todo. E vai vencer qual? Aquele que você alimentar, né? Então por isso que a quaresma é tempo de você cortar a comida e a ração do homem velho. Senão você está simplesmente perdido. Então a tentação, ela mostra seu pior lado. Quando você cede à tentação, você sente se você tiver bom senso, você sente uma vergonha tremenda. Você fala assim: não acredito que eu fiz isso. Que vergonha, meu Deus. Porque ela mostrou para você o seu pior lado. Entende? Todo mundo passa por isso. Ao passo que a provação vem de Deus. Se a tentação te mostra o seu pior lado, para que você desista de ser uma pessoa boa e fala assim: para mim não tem mais jeito, a provação não. Ela é difícil, mas ela mostra para você o seu melhor lado, a sua melhor versão. E você fala: uau, não acredito que eu consegui fazer essa coisa boa. Esta é a aprovação. É Deus mostrando para você o quão longe você pode ir quando você conta com a graça dele. Em resumo, a tentação diz assim para você, fale com o padre: faça o que é agradável. Faça o que é agradável. E não se preocupe. E não se preocupe se está errado. Se está errado. Essa é a tentação. E a provação, fala comigo: faça o que é nobre e correto. Faça o que é nobre e correto. E não hesites. E não existe. Pelo fato de ser penoso. Pelo fato de ser penoso. Essa é a diferença. Na provação Deus fala assim: meu filho, vai te custar ser fiel à sua esposa, vai te custar a castidade, vai te custar o jejum, mas lá na frente você vai olhar para você e você vai sentir uma verdadeira alegria que o mundo não pode te dar. Você vai sentir uma paz imensa, você vai ver. E quando você atravessa a provação, você fala: olha, custou ser fiel, custou ser bom, custou rezar o terço todo dia, mas como valeu a pena. Você entendeu? Faça aquilo que é certo, ainda que te custe e você fique no preju, mas faça, porque vai valer a pena. E a tentação é assim: faz o que é errado, aí você tem um prazer de 5 minutos e chora toda a vida eterna. Em outras palavras, Satanás nos tenta para sublinhar o nosso pior, e Deus nos prova para sublinhar o nosso melhor. Tudo bem até aqui? Maravilha, já demos duas caminhadas: quaresma, o que é tentação, o que é aprovação. Muito bom. Agora então nós vamos explicar brevemente as tentações, né? Vamos ver então as tentações. Pegue aí o seu evangelho, pega aí. Versículo 3 do seu evangelho. Então nós vamos estudar, claro que aqui não vou poder dar uma aula de tentações, vou falar bem en passant, porque isso aqui é um retiro de dias, né? Vou falar o basicão. Então versículo 3, eu vou começar. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo é oportunista. Ele esperou Jesus primeiro sentir muita fome. É oportunista. Eu fiquei chocado quando eu fui lá
e minha mãe foi comigo, no Monte da Tentação, né? E quando eu olhei de lá de cima, eu vi as pedras do deserto. Eu filmei e fotografei. As pedras do deserto onde Jesus foi tentado até hoje tem formato de pão caseiro. Dá até uma fominha quando você olha assim, né? Uns pão bonitos, você quer tudo pedra, você morder, quebra o dente, né? Ficou lá de lembrança. Que interessante, eu não li isso em lugar nenhum. Eu vi. Falei, gente, olha lá, as pedras do deserto parecem pão caseiro, aqueles pão feitos por vó e por mãe ainda, com aquela manteiga derretendo, né? Foi assim que o diabo chegou para Jesus, né? Ele é oportunista, safado e sem vergonha. Há poucos dias no evangelho antes da tentação, o Senhor falava assim: nenhum pardal morre de fome, porque o Pai do céu os alimenta. Vocês não se preocupem com o que vão comer e vestir, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Ele não falou ou não falou? Falou. E agora o diabo está falando para ele que o pai dele estava deixando ele morrer de fome. Ele é Deus, transforma essas pedras em pão. Elas até parecem pão, não é miragem não. Transforma a pedra em pão. E aqui cabe uma pergunta para você entender a resposta de Jesus. Vamos ver quem prestou atenção, não vale colar. Quer ver? Quero ver quem me responde. Vou perguntar. Quem foi que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Geralmente eu faço a pergunta e ninguém responde. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. Você falou, nossa, mas Deus está mandando lá? Isso mesmo, foi Deus que mandou. Agora veja bem, se foi Deus que mandou, você acha que ele vai abandonar o filho dele? Você acha que ele vai deixar o filho dele morrer de fome se ele alimenta até os pardais? Comer não é pecado, mas a forma como se obtém esse pão pode ser. Tem gente que obtém o pão como? Desonestamente, roubando os outros, defraudando. Esse pão é o pão de Satanás, não é o pão de Deus. E outros obtêm o pão como? Com suor, levantando cedo, pegando um ônibus lotado. Esse pão é abençoado. O diabo faz o errado parecer certo, porque comer pão não é pecado. Mas matar a fome, você deve matar a sua fome de forma honesta e confiando na providência de Deus. Se Jesus transformasse a pedra em pão, seria desonesto. E ainda por cima, ele ia querer resolver as coisas do jeito dele e não do jeito do pai dele. Então ele fala, muito obrigado, vai para lá, meu pai vai me dar a comida na hora certa. Acredite, Deus não vai fazer você ficar rico. Isso aí é mentira de algumas seitas aí, que eu não vou falar o nome. Deus vai te dar tudo o que você precisa, amém? E vai mesmo. Não vai faltar o que você precisa, porque nosso Deus é providente. E tanto é verdade, não precisa nem olhar aí, que na última linha do evangelho, Deus mandou os anjos. E os anjos deram o que para Jesus? Pãozinho, né? Quentinho com margarina, né? Porque Jesus foi fiel, então o Pai mesmo lhe alimentou e os anjos lhe serviam. Que coisa linda, né? Segunda tentação, versículo 5, veja aí, versículo 5, eu vou começar. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, que é Jerusalém, colocou nosso Senhor Jesus Cristo na parte mais alta lá do templo e lhe disse, lá vai você. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ok. Aqui o diabo está dizendo assim, Deus cuida mesmo de você? Se Deus cuida mesmo de você, olha a tentação. Crie uma situação de perigo fake para testar Deus. Cuidado com testes de fidelidade. Porque quem testa não ama, porque não confia. E você tem que confiar. Cuidado. Quando você desconfia dentro do teu casamento já está macumbado. Já está zicado. Porque a primeira coisa de um relacionamento de amor deve ser a confiança. A primeira coisa que o marido faz é celular sem senha. E se tiver senha, a esposa tem, porque ele não tem que esconder nada dela.
E vice-versa. E se bobear, o esposo está ocupado e quem responde, o marido, é ela, como se fosse ele. Porque os dois são o quê? Uma só carne. Você não é uma só carne nem com a sua mãe, você é com a sua mulher. Às vezes você larga seu marido e larga sua esposa para ficar adulando filho e filha. Amor de filho é uma coisa, mas quem vai ficar com você é seu marido, não é seu filho não. Isso se você for casado, bem casado. Não seja casado mais ou menos, né? Tá certo? Quem vai ficar com você não é a sua filha, viu? Quando estiver velhinha. Não é seu filho. Eles vão namorar, vão casar. Deus ajude que seja um bom filho, porque alguns vão botar até o pai no asilo. Quem vai ficar com você quando estiver velhinha é sua esposa. Hoje estamos celebrando aqui 40 e 25 anos de casado. Ai, padre falou assim, então que não tem que amar meus filhos. Tem que amar sim. Só que o seu amor pelo seu filho tem que passar primeiro pelo seu marido. Se você quiser ter um casamento católico. Fora disso é doidura, loucura, louqueira. Tá? Então vamos colocar as coisas em seus respectivos lugares. Tem gente que idolatra filho e termina a vida sozinho. Seu filho, atenção mamãe, mamães viúvas, seu filho não é seu marido. Tá? Deixa ele voar, não é seu esposo. Seu esposo está com Deus, e se você quer ter alguém, então pede para Jesus e começa um novo relacionamento. Tem mães que faz do filho o marido que elas perderam, e dá um trabalho depois. Atrapalha o casamento do filho, atrapalha a família do filho, né? Vira um quiprocó. Então quem ama, confia. Porque a palavra diz, o amor lança fora o temor. Agora, seu marido deu motivo, adulterou, ou a esposa adulterou, é claro, vai ter que daí separar. Separar que eu digo, não é casar de novo não, né? Deixar ele e ela no gancho, procurar o padre dar um safanão nele. Depois de muito tempo, reabençoar a aliança, entre aspas, recasar aqui na igreja. Botar a mão na Bíblia e prometer que vai criar vergonha na cara, né? E aí sim, reencetar o casamento. Mas aí a confiança vai ser complicada, porque ela já foi quebrada. Agora, enquanto ele não feriu sua confiança e ela não feriu sua confiança, você tem que confiar. Senão, saia deste relacionamento. Você não confia em quem está noivando? Cai fora. Não confia no seu namorado? Cai fora. É melhor já do que chorar depois. Ai, padre, eu não consigo confiar nele de jeito nenhum, já me deu vários motivos. Termina este relacionamento que não serve para nada. Só para te dar dor de cabeça. Tá certo? O amor lança fora o temor. Então, se Jesus confia no Pai, Ele não vai testar o seu Pai. Para de ficar testando Deus. Tá bem? Agora vamos para a próxima tentação. Então aqui, isso, vamos ver. Então aqui lança daqui para baixo. Depois, versículo 8. O diabo não desiste nunca, né? Não desiste nunca. Versículo 8, vamos ver. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse, vai você. Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Ok. A questão aqui não era tanto Jesus se tornar rei. Não é. Porque Deus Pai já tinha prometido na Bíblia inteira, Salmo 2, Gênesis 49, que vai dar o reino para o seu filho. Tu és príncipe desde o dia que nascesse. Estabelecerei um reino que não terá fim, não. E o Senhor prometeu que ele é rei, que ele ia ser rei. Só que Deus prometeu em Hebreus 2:9 que o filho dele só ia reinar depois de nos salvar, depois do sofrimento. O diabo ofereceu um atalho, que é a coroa sem a cruz. Isso é interessante. Por que já não acontece aquilo que eu pedi para Deus? Por que Deus está demorando tanto? Algumas pessoas perguntam. Porque tudo tem seu momento certo de acontecer. Larga a mão, né? Com essa tentação, o diabo queria dizer assim para Jesus: não, Jesus, não precisa nascer numa manjedoura, não. Precisa sofrer, não. Precisa passar pela cruz, não precisa de nada disso. Eu vou te dar tudo isso já. Só se dobrar diante de mim, e tudo isso será teu. Ou seja, não faça as coisas como seu pai falou, não. Faz do seu jeito, faz uma adaptação. Faça igual Adão e Eva. E olha no que deu. Quando Deus te der um plano, não faça adaptações. Segue certinho. Larga a mão de querer atalho. Segue o que Deus pediu.
que daí vai dar certo. Quer fazer atalho, não dá certo. Considerações finais. Primeira, o diabo ofereceu para Jesus, isso aqui, muita gente não saca isso aqui, eu fico até assim abismado, né? O diabo ofereceu para Jesus, atenção, tudo aquilo que Jesus já tinha. Eu te dou pão, Jesus já tem. Daqui a pouco os anjos vão trazer melhor que você está me oferecendo, né? Ah, se você pular daí você não vai morrer. Eu sou a própria vida, minha vida eu dou e tiro quando eu quiser, ninguém tem poder de me matar. Depois a gente vai falar aqui na missa, abraçando livremente a paixão. Ninguém me mata, eu sou a vida. Te darei todos os reinos do mundo, eu já sou rei. Cuidado, católico e católica, porque o diabo te tenta, prometendo te dar uma coisa que na verdade você já tem, mas você só percebe depois que você perde. O diabo oferece para um homem casado uma mulher jovem, mas por que ele faz isso? Porque aquela mulher jovem é uma ilusão, é uma fumaça de Satanás que vai fazer ele chorar amargamente por toda a sua vida. Por que ele promete aquela mulher? Porque ele já tem uma mulher incrível do seu lado que ele não enxerga. O diabo distrai muitos homens lá no bar, bebendo e jogando sinuca, lhe dando uma falsa alegria, uma falsa sensação de felicidade, porque ele não entendeu que a alegria dele está em estar com a sua esposa rodeado de seus filhos, e é só quando ele perde que ele dá valor. Ainda ontem, tem tanta coisa que a gente escuta, né? Ontem fiquei chocado, o pai e o filho brincando de luta, e aí nos antigos já falavam, né? Que essa brincadeira não presta, né? Nossa avó falava, não presta! Brincando de luta, vocês viram no jornal? E daqui a pouco o pai vai e leva a sério, dá um soco, e o menino está entre a vida e a morte com traumatismo craniano. E além disso, além de chorar, a dor do filho, e quem sabe, Deus ajude, mas pode ser que venha a morte. Ainda vai preso. Está entendendo bem? O diabo te tenta sempre com aquilo que você já tem, porque ele quer convencer você de que você não é feliz com aquilo que você já tem, para que só quando você perder, você descubra que você era feliz e você não sabia, porque você não deu valor àquilo que Deus já havia te dado. Seja esperto e seja esperta. O diabo não tem família, sabia? O diabo não tem família, ele quer destruir a tua. O diabo não tem amigos, ele quer dividir suas amizades. Quer tirar os seus bons amigos de você, quer acabar com os teus. O diabo não tem casa, ele quer destruir o bom clima da tua casa, deixar um clima pesado para que você não tenha prazer de voltar para o teu lar. Meus filhos e minhas filhas, não cedamos essas ilusões e fumaças de Satanás, porque a verdade é que se temos Jesus e o seu amor, e nós já temos, nós já possuímos tudo o que precisamos para estar saciados em todas as dimensões de nossa vida. E agora, a penúltima consequência ou consideração. Quem foi que tentou a Eva? Quem foi que tentou Adão? A Eva. Adão não foi tentado diretamente por Satanás. Adão foi tentado por sua companheira. O que significa isso? Um seminarista chamado Andro escreveu e achei muito inteligente. Cuidado com suas companhias. Cuidado com seus falsos amigos. Cuidado com quem você escolhe para deitar com você na mesma cama. Porque a pessoa que você namora e os amigos com os quais você andam, ou te levam para o céu, ou te levam para o inferno. Escolha boas amizades. Quem está namorando, seja esperto. Escolha um homem e uma mulher que sejam capazes de jejuar, e você vai evitar chorar. Anda na companhia do povo santo. Quer ser abençoado? Saia do pomar do diabo e ande em boas companhias no jardim de Deus. Conclusão: nos desertos da vida somos tentados a justificar nossos erros. Ah, eu agi assim porque eu estava no momento de deserto. Mentira.
Tem gente que até para confessar fica justificando o pecado. Eu pequei, padre, mas foi porque, sabe, aconteceu isso, meu marido não é um chato, meu filho tira eu do sério, por isso que eu pequei. Jesus venceu no deserto, mas Adão fracassou no paraíso. Porque o problema nunca está no lugar, mas na tua sinceridade e nas escolhas que você faz. Amém? Sejam espertos. Não deixem o maligno roubar aquilo que Deus já te deu. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Ele te dará 100 vezes mais. Cantemos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos Contra vós, piedade, piedade, ó Senhor. tende piedade, pois pecamos Contra vós.